Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvintes, todo mundo que nos assiste, uma ótima semana a todos. Vera, uma semana que começa com uma determinação que surpreendeu muita gente. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou que sejam enviados a ele documentos do acordo de leniência da JIF, que é a controladora da JBS, para investigar a atuação da organização não governamental Transparência Internacional. De acordo com Dias Toffoli, a medida necessária para apurar eventual apropriação indevida de recursos públicos por parte da organização não governamental. Essa medida, Vera, ela veio só poucos dias depois dessa mesma organização ter divulgado um relatório a respeito de percepção de corrupção no mundo e ter dito que a nota do Brasil caiu, em parte, por causa de algumas decisões do Dias Toffoli em relação a determinações da Lava Jato, né? Exatamente, Cássia. Ele faz isso em atendimento a uma petição do deputado Rui Falcão, do PT, que nesse processo, nessa ação, tem como advogados alguns dos representantes do Grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados criminalistas próximo ao partido, e que alegam que a Transparência Internacional teria sido beneficiada com recursos provenientes do acordo de leniência da JIF, pelo fato de ter prestado uma espécie de consultoria em boas práticas relativas a acordos de leniência, a governança de recursos, a reparação social, enfim, a todo esse arcabouço legal que existe no mundo a respeito de como empregar recursos de acordos de leniência. Essa é uma denúncia lá de 2020, final de 2020, ainda governo Bolsonaro, portanto, auge da pandemia. Foi feita primeiramente pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi desmentida na ocasião pela organização. Eles negaram que tenham recebido qualquer tipo de recurso público, qualquer tipo de repasse por parte ou do Ministério Público Federal ou da JIF, e disseram que o que eles prestaram foi uma colaboração a título da entrega de um memorando que listava só boas práticas internacionais nesses ramos aí de transparência e acordos de leniência, sem nenhum caráter vinculativo, né? Eles não poderiam de forma alguma ditar como seriam fechados os acordos ou como seriam empregados os recursos, e que não teriam sido remunerados para isso. Chama atenção a decisão do ministro Dias Toffoli, além de vir uma semana depois de reparos colocados no índice de percepção da corrupção da entidade, inclusive a decisões dele, o fato dele dizer que eventualmente terem recebido esses recursos e pedir acesso a esses acordos de leniência, sendo que ele já deu decisões anteriores relativas ao acordo. Se ele não tinha os termos completos do acordo, como ele deu aquelas decisões sustando e pedindo a interrupção dos seus efeitos? Se ele não tinha o acordo, agora é que ele está pedindo a íntegra. Então, uma decisão que, de novo, causa espécie. A gente viu a ONG Transparência Internacional ser muito atacada no governo Bolsonaro, porque já naquela ocasião estava apontando o que aponta hoje, ou seja, que o Brasil sofreu uma série de retrocessos legais, administrativos e judiciais no combate à corrupção. O relatório deste ano não difere do que eles apontavam nos anos anteriores, então não dá para dizer que haja alguma perseguição ou aos ministros do Supremo ou ao governo Lula, porque as questões que eles vinham marcando como retrocessos, elas já apareceram no governo Bolsonaro, e esse tipo de ataque a organizações não governamentais, inclusive a organizações internacionais com esse
sempre colocando esse fantasma do quem é que banca, quem é que financia, é um discurso clássico do bolsonarismo. Todas as ONGs ambientais, mesmo as ONGs de combate à corrupção, aquelas patrocinadoras dos direitos humanos, foram violentamente atacadas e perseguidas com esse tipo de discurso no governo Bolsonaro. Então, se ninguém tem uma prova, um indício concreto sequer de que de fato eles receberam milhões ou bilhões dos acordos de leniência e como empregaram, e se a entidade já mandou vários documentos, inclusive acerca dessa colaboração, mostrando que ela se deu sem fins lucrativos, e não se provou nada em 3 anos desde então, me parece uma decisão, no mínimo, questionável. E vindo nesse contexto que vem de críticas da entidade à insegurança jurídica causada pelas anulações em séries de documentos, de acordos e de multas feitas pelo ministro. Então, a gente está caminhando num sentido muito perigoso. Todas essas são decisões monocráticas, dadas por um mesmo ministro, todas elas mexem com bilhões de reais, colocam aí em dúvida o que vai se dar com os acordos de leniência, podem acarretar decisões de efeito dominó para várias e várias empresas, sem que o ministro sequer tenha visto o acordo, porque ele está pedindo acesso ao acordo neste momento, depois de muitas decisões já tomadas. Exatamente, muito bem lembrado esse aspecto de pedir agora o acesso a essa documentação, depois de já ter decidido favoravelmente a essas empresas, algumas delas, e também essa questão da decisão monocrática que mais uma vez ocorre aqui. A gente vai continuar acompanhando, sempre com a ajuda da Vera Magalhães para trazer essa análise. A Vera que volta mais tarde à nossa programação, agora que nós temos mais Vera Magalhães aqui na CBN, em versão ampliada, dentro do Ponto Final, junto com a Carol Moran, no finzinho da tarde, começo da noite, a partir das 6 da tarde. Vera Magalhães hoje muito feliz com o seu São Paulo, e no fim de semana... Eu até te poupei disso, já você que é muito elegante. Alberto não estava aqui, mas amanhã ele está aí, né? Sabemos. Sabemos, mas parabéns, viu, Vera? Merecem. Obrigada. Eu sou obrigada a reconhecer. A gente foi mal, a gente não anda saindo bem com essa história de pênalti, é um problema. Vera Magalhães, obrigada. Não acertou um canto, nossa, foi triste. Muito. Ai, triste. Beijo, Vera, até mais. Beijo, amiga, tchau, tchau. 1h40 agora.